Oi, gurias, tudo bem? Vim falar pra vocês um pouquinho sobre como eu estou depois de 9 meses laqueada. E vou fazer um vídeo maquia e fala. Aproveitar esse tempinho pra já ir me arrumando, que é de manhã, vou iniciar meu dia. Então, o procedimento, eu já fiz um vídeo contando como que foi o meu procedimento, com detalhes, né? Então, só dá uma olhadinha aqui nos meus vídeos que vai achar. Pois então, pós-laqueadura, como eu estou 9 meses. Vamos falar sobre atividade física, como que foi voltar às atividades físicas, né? Como que foi as primeiras relações sexuais após a laqueadura, se eu acho que vale a pena ou não, se eu me arrependo ou não. Então tá, vamos lá, já vou botando um brinquinho, vamos fazendo uma cara de... rica. Então, olha, eu não me arrependo de ter feito, tá? Foi bem sofrido, assim, pra mim. Depois eu vi que muitas comentaram, né, que foi mais tranquilo, outras disseram que foi mais difícil. E uma coisa pra mim é certa, né? A experiência nunca vai ser a mesma pra todas. Cada uma vai ter a sua experiência, cada uma sente diferente. Vamos mix pra cá. Cada uma vai ter a sua experiência, cada uma sente de um jeito, nós não sentimos tudo da mesma maneira, umas são um pouco mais resistentes à dor, outras não. Eu me achava resistente, eu me achava bem resistente à dor. Até fazer a laqueadura e ver que não é bem assim. Foi bem complicado, assim, esse início do processo, né, os meus primeiros dias. E eu senti muita dor no corte, eu sentia dor por dentro, era incômodo, ficou bem inchado, demorou pra sair esse inchaço. Agora que fazem 9 meses após a laqueadura, às vezes eu ainda sinto a cicatriz dar uma repuxadinha assim, sabe? Não sei se vocês que já fizeram sentem isso também, mas eu, na minha experiência, eu sinto dar uma repuxada ali na cicatriz quando tá o tempo pra chuva. Eu sei que é coisa de velho, que os velhos falam isso, mas sério, quando tá o tempo pra chuva, que vai chover, a minha cicatriz dói. Eu sinto doer, eu sinto dar tipo umas fisgadas assim, parece que repuxa mesmo, sabe? E quando eu vou praticar atividade física, dependendo do exercício que eu faço, eu sinto dor também. Só que é uma dor, por exemplo, eu vou te dizer um exercício bem específico que eu faço na academia, que eu sinto doer, quando eu vou fazer elevação pélvica, que é aquele exercício que tu deita e tu coloca a barra bem em cima, que fica bem certinho em cima da cirurgia. Eu ainda sinto dor quando eu vou fazer aquele exercício. E mesmo que tenha a almofadinha e a barra é protegida, não é a barra direto aqui em cima da virilha. Mesmo protegido com a almofadinha e tudo mais, eu sinto dor quando eu vou fazer. Então eu sempre tento colocar a barra, tipo assim, ou um pouquinho depois da cicatriz, ou um pouquinho mais pra cima. Então eu sinto, a cicatriz não é tipo assim, nem faz parte do meu corpo, nem lembro que existe. Não, eu lembro que existe. Quando eu vou me depilar também. Há muito tempo atrás eu tinha feito laser, né? Então, quando tu faz laser não pode fazer com cera. Quando faz laser tem que fazer com gilete. E eu ficava sentindo, tipo, ali na cicatriz, que é mais difícil de depilar e tudo mais. Mas um ponto muito positivo é que a cicatriz diminuiu muito. Quando o médico fez a minha cirurgia, a cicatriz foi bem grande, assim, do tamanho de uma cesárea. E diminuiu muito, muito, muito pela metade. Então, agora, sim, a minha cicatriz tem 4 dedos. E ela tá certinha, assim, não tá... Não, é uma cicatriz bem bonita. Não é muito aparente, às vezes até reparo, assim, que quando eu tô bem depilado, assim... Quando eu tô depilado, parece que ela quase some. Mas e também não, a dor que eu sinto não é uma dor insuportável, tipo, ai meu Deus, eu vou morrer, não tô aguentando, né? Senão eu teria procurado um médico. É uma dor que faz lembrar que a cicatriz tá ali. É uma dor que faz lembrar que, eu fiz a cirurgia, sabe? É isso. Não é uma dor insuportável. Sabe quando que eu já quase me arrependi de fazer? Porque eu sou solteira. Eu tenho 2 filhos e eu tenho 30 anos. Então, eu
senti, tipo assim, eu meio que quis me dar uma arrependidinha. Não é dar uma arrependidinha, é dar uma pensadinha. Parece que eu só conheço pessoas que não têm filhos. E aí, às vezes, eu fico pensando, sabe, que, tipo, que já não vai dar certo o relacionamento pela pessoa não ter filho. Porque se eu pudesse escolher, eu ia querer escolher alguém que já tivesse filhos e não quisesse ter mais. Porque é o meu caso, né? Como é que eu vou ficar com uma pessoa que não tem filhos e quer ter filhos? Eu não posso mais ter filhos. Entende? Então, isso é o único ladinho, assim, que às vezes me faz repensar. Tipo assim, será que foi uma boa escolha? Então, quase um ano depois, às vezes eu fico pensando, será que foi uma boa escolha? Só que quando eu penso em mim, sem pensar no outro, porque pensar dessa maneira é pensar no outro, né? Porque daí a gente quero constituir uma família com alguém. Mas quando eu penso em mim, eu sou mãe solo de um dos meus filhos, né? O outro pai é presente. Então, assim, é muito difícil. É o maior desafio que eu já passei na minha vida, é ser mãe solo. É muito difícil, gente, meu Deus. E meu filho ainda fica doente com muita frequência. Com muita frequência. Então, toda vez que ele fica doente, eu tenho que ir com ele pro hospital. E eu tenho que largar o meu trabalho. E aí eu não posso trabalhar, e eu não tenho com quem deixar. Toda vez que isso acontece, me vem uma certeza assim no meu coração, tipo, eu fiz a escolha certa. É triste pensar assim, sabe? Mas eu não me arrependo. Não me arrependo de ter feito a laqueadura. Me sinto mais segura ainda, porque, tipo, parece que... Eu sei, pode tomar anticoncepcional, vai ter preservativo e tudo mais. Então, tem outros métodos pra não engravidar, eu sei. Mas além de usar todos esses métodos e ainda ter a laqueadura, eu me sinto mais segura mesmo, porque eu não quero ter outro filho mesmo. Então, não me arrependo. Se eu faria de novo, faria. Faria de novo, apesar de toda a dor, foi muito sofrimento. Só que aí, se eu tivesse condição financeira, eu faria por vídeo. Eu gostaria de ter feito por vídeo e não do método que eu fiz, que é fazendo o corte, sabe? Porque eu acho que é mais judiado, né? E fica cicatriz e tudo mais. Sobre o fluxo sanguíneo também, que as pessoas têm dúvida, né? Eu vou fazer laqueadura e vou menstruar mais. Eu sempre menstruei muito. Minha menstruação nunca foi uma menstruação de 3 dias, 4 dias. Antes de fazer a laqueadura, eu já era uma pessoa que ficava muito menstruada. Eu ficava menstruada 1 semana, 8 dias, sempre. E fluxo intenso, assim. Sempre tive um fluxo intenso do primeiro ao último dia. Aí depois começava a dar uma diminuída, te dizer assim que ia quase uns 10 dias. Contando do primeiro dia até os últimos dias que sai só aquela sujeirinha, dava uns 10 dias. Eu sei que tem pessoas que aumentam o fluxo quando fazem a laqueadura, mas pra mim foi diferente. Diminuiu, agora eu fico no máximo uns 6 dias. E os últimos dias é a sujeirinha. São 3 dias de fluxo intenso. No quarto é só uma sujeirinha. No quinto, quase nada. No sexto já nem tem mais nada. Então o meu fluxo diminuiu, mas esses 3 dias são 3 dias de fluxo intenso. Só que eu já era assim, né? Eu já tinha isso antes da laqueadura, de ser esse fluxo intenso. Então, tipo assim, não é que a laqueadura aumentou. Não aumentou. Já era, pelo contrário, diminuiu agora os meus dias. Eu fico menos dias menstruada. Eu não tô tomando anticoncepcional. Meu método contraceptivo é usar camisinha. Então, não tenho... Eu sei que tomando anticoncepcional o fluxo diminui ainda mais, fica menos dias, né? Vai ficar 2 dias menstruada. Tem gente que nem menstrua, que toma injeção, mas eu acho que é uma bomba hormonal. Eu acho que faz muito mal pro corpo. Eu não sou a favor. Então, não tomo e também não recomendo. Mas se tu usa isso de método contraceptivo, né? Se não é só pra diminuir o fluxo, tem outras maneiras, né? Dá pra usar o DIU também, de cobre, né? Que não larga hormônio e tudo mais. Enfim. E a relação sexual. Quando eu voltei a ter relação sexual depois da minha cirurgia. Foi bem tranquilo, porque foi com uma pessoa que me respeita, que eu tenho um contato maior. Então, foi com calminha. Eu tive um pouquinho de medo, sim. Mas foi bem tranquilo, assim, não senti dor.
nem nada. Também não me aventurei, né? Inúmeras posições e tudo mais. Não, foi tudo bem tranquilo. Não senti dor, mas fui com medinho. Fui com medinho, por isso que, vamos com calminha. Aí vamos lá com calminha, tudo certo, não doeu. Então depois eu fui tirando esse medo, né? Tipo, a terceira vez já não tinha mais medo, já tava de boa. Nem depois, assim, depois da relação, sentia dor? Não sentia dor. Mas também te dizer que não transava com frequência. Entre uma relação e outra era bem espaçado. Eu fui ter relação depois. Um mês, eu acho, depois. Aí depois um mês, depois passou um mês de novo, assim, sabe? Esporadicamente, uma vez por mês. Mas bem tranquilo, já não doía mais, já não sentia mais nada, já dava pra brincar. Outra questão que parece que gostam de treinar. Quanto tempo depois da laqueadura que eu voltei a treinar? O médico tinha liberado atividades mais intensas, tipo crossfit, que é o que eu fazia. Ele tinha liberado 2 meses depois, né? Mas eu procrastinei. Não foi nem por conta da laqueadura, foi por preguiça minha mesmo. Eu voltei daí pra musculação e não pro crossfit. Eu achei também que ia ser mais tranquilo fazer musculação em vez de fazer o crossfit. Aí eu voltei pra musculação 4 meses depois que eu fiz a laqueadura. 4 meses depois. E como eu disse, tipo, foi tranquilo. A única coisa que eu sentia é no apoiar a barra ali em cima, nesse exercício específico que é elevação pélvica. Nos outros exercícios, eu não sentia dor. Nenhum agachamento, não sei o que, não, nada. Então pra mim, acho que foi bem tranquilo essa volta pra atividade física, né? Pro trabalho, eu fui voltando aos pouquinhos, assim, porque eu trabalho de pé, né? Sou cabeleireira. E então, nas primeiras semanas ali, eu tinha aquela agenda mais curta, atendia menos clientes, entre uma cliente e outra dava uma sentadinha. E aí, uns 15 dias depois, eu já comecei a fazer minha agenda normal. Fui já trabalhando o dia inteiro. Então foi tranquilo. Sentia bastante, assim, de ficar o dia inteiro de pé doía. Eu sentia doer. Até dava uma inchadinha, assim, quando eu ficava muito tempo em pé. É porque rotina de salão. Tipo, um sábado com a agenda cheia, a gente não para nem pra ir no banheiro, né? Nem pra ir fazer um xixizinho. Então o corpo sente. E eu senti ali na minha cicatriz esse incômodo, sabe? De passar o dia inteiro de pé ali, porque é esforço físico. Isso uns 15 dias depois. Mas com o tempo foi passando, aí já foi ficando mais tranquilo, já não tava mais sentindo. Eu não tava mais sentindo esse incômodo, daí foi tranquilo. Então, resumindo, relação sexual após laqueadura é tranquilo. Se tu respeitar aquele tempo ali, se tu respeitar o tempo, é tranquilo, tá? Não vai morrer. Se tu tiver alguém que te respeite também, que vá com calminha, que respeite teu tempo, se tu sentir uma dorzinha, dizer, peraí, a pessoa vai saber respeitar, melhor ainda. Se não voltar para as atividades físicas, vai com calma, né? Eu optei voltar pra musculação e não pro crossfit, porque crossfit é muito mais pesado, é muito mais pauleira, é muito mais punk. E eu queria ir com calma, né? E sentindo meu corpo. Como eu falei, trabalhando. Eu fiquei ainda, como eu trabalho de pé, eu fiquei sentindo essa dor ainda por alguns dias depois da laqueadura, né? Pelo menos umas 2 semanas depois, eu ficar muito tempo de pé fazia eu sentir. E hoje, né, quase um ano após a minha laqueadura, eu não me arrependo. A única coisa que eu te digo, assim, que me faz às vezes dar uma repensada é porque eu acabo conhecendo muitas pessoas que não têm filhos. E aí já me faz, tipo assim, já descarto essa opção, sabe? Não tem filho, já descarto. Porque eu não posso ter, eu não vou proporcionar isso pra essa pessoa. E eu não quero ter. Então, às vezes me faz repensar. Eu acho que se eu não tivesse a laqueadura, talvez eu pensaria diferente. Talvez eu construiria uma relação com uma pessoa que não tem filhos. Mas hoje não me vejo. Mesmo, mas se tu te apaixonar pela pessoa,
Tu vai querer... Vou querer o quê? Vou querer o quê? Desfazer a cirurgia? Não, né? Então não tem essa opção. Esse é o único pesar, tá? O único ponto que eu fico... Que eu dou uma pensadinha assim, talvez esse é o contra. Porque de resto, a minha menstruação diminuiu, eu me sinto mais segura, eu tô feliz comigo mesma, a cirurgia foi tudo certo, tudo maravilhoso depois que passou. Lembro que existe quando, como eu te disse, quando dá uma chuva, a cicatriz dá aquela repuxadinha, ou quando eu vou fazer esse exercício específico que eu dou uma sentida, mas muito boa. Então, se tu tá assistindo esse vídeo pensando se faz ou não, eu acho que se tu sente vontade de fazer, faz, tá? Mas tem essa certeza, porque agora, se acontecer contigo, por exemplo, tu não tem filho nenhum, eu acho que a laqueadura não é a melhor opção. Porque tem outros métodos, por exemplo, o DIU de cobre dura 10 anos. Aí tu coloca o DIU de cobre, talvez daqui 10 anos tu mude de ideia, se tu não tem nenhum filho. Agora, já tem 2, 3, 4 filhos. Tu quer, sinceramente, quem vai cuidar das crianças? É a mãe, sempre é a mãe. Quem tem um pai participativo, maravilhoso. Mas vai ficar pra mãe a função. Então é tu que escolhe, mulher. É tu que escolhe. Tu quer ter mais filhos? Não? Então vai lá e faz a laqueadura, tá tudo certo. Tá? Eu não me arrependi. Eu tô feliz. Faria de novo. Foi doído? Foi sofrido? Foi. Faria de novo? Faria. E é isso, gurias. Se ficar com qualquer dúvida, comenta nos comentários. Eu adoro que vocês interagem, eu adoro que a gente consegue conversar pelos comentários. E vocês contam um pouquinho da experiência de vocês e que também é parecida com a minha. E a gente pode ter essa troca, tá? Um beijo.